Bom, pessoal, este vídeo aqui, vou abordar com vocês aí mais uma metodologia de análise ergonômica. Esta, em específico, serve aí para uma análise de corpo inteiro. Vou compartilhar com vocês aqui o arquivo. Então, a gente vai falar aqui sobre a metodologia chamada RIBA, né? Rapid Inventory Body Assessment. Então, a sigla, né, RIBA significa isso, tá? Então, a metodologia aí que foi criada, desenvolvida, né, baseada em estudos, tá? Então, a gente vai ver aí no próximo slide que isso foi um compilado, tá? O desenvolvimento dessa metodologia ele ocorreu através de um compilado de outras análises aí, né? Inclusive a metodologia RULA, que a gente já viu, tá? Então, Rapid Inventory Body Assessment, né? Traduzindo aí a avaliação rápida do corpo inteiro. Então, através dessa metodologia que foi desenvolvida por duas mulheres aí, né? A Sue e a Lynn, né? Ambas estão vivas ainda, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar vídeos delas no YouTube, tá? Vocês vão encontrar aí entrevistas, inclusive, né? Dessas duas aí autoras que, em conjunto, aí desenvolveram essa metodologia que a gente vai analisar, né? A partir de agora. Então, é um resultado aí, né? Ó, de compilado de 600, né? De 600 análises, tá? Então, foram desenvolvidas aí 600 análises e a partir dessas análises aí, vamos dizer assim, criou-se, né, uma análise mediana, que é o método da RIBA, que a gente vai ver a partir de agora. Então, foi publicado aí há pouco tempo, né, se a gente for analisar o contexto, né, da segurança do trabalho, há 25 anos, né, a gente está em 2025, então há 25 anos aí, essa metodologia ela foi publicada, tá? E ela é uma metodologia que ela serve para análise de corpo inteiro, tá? Então, onde eu tenha movimentação manual, tá? Independente de estar sentado ou em pé, tá? Onde eu tenho essa movimentação manual, posso estar parado por um longo período também, tá? Movimentando apenas os membros superiores, tá? Ou onde eu tenho uma movimentação inteira de corpo, empurrando, puxando, tá? E desenvolva ali, né, um tipo de sobrecarga, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, a gente consegue utilizar aí essa metodologia RIBA para fazer a análise aí de uma forma que abranja, né, o corpo inteiro, tanto, né, a parte do pescoço, do tronco, dos membros superiores, né, punho, braço, antebraço, quanto também a parte aí das pernas. Então aqui um exemplo, né, também bem parecido com o RIBA, já abordei com vocês aqui atrás, né? Então, bem parecido com o metodologia que a gente viu anteriormente, a gente também divide em duas partes, né? O grupo A, que são aí, vamos dizer assim, as partes superiores, né? Então, cabeça, né? E tronco, membros aí superiores, né? Punho, braço e antebraço. E os membros inferiores aí, que a gente considera aí as pernas, tá? Então, a gente divide isso aí em dois grupos, onde no grupo A a gente vai analisar tronco, pescoço e pernas, e no grupo B a gente vai analisar a parte ali de movimentação de braços, antebraços e punhos. Então aqui é um fluxograma que a gente vai ver mais à frente, né? A gente vai ver um exemplo aí mais à frente, como a gente aplica esse fluxograma, mas a gente faz essa análise individualizada. Então a gente analisa a movimentação do tronco, a gente vai dar uma classificação, né? Um score. A gente vai analisar o pescoço, também vai dar uma classificação, né? O outro score. A gente vai analisar também as pernas. A gente vai ter aqui 3 classificações, tá? E aí, baseado em uma matriz, a gente vai ter uma denominação aqui, um valor, né, um score, baseado nessas 3 definições que a gente teve, tá? E aí, com essa definição que a gente vai ter aqui, a gente vai acrescentar, se for necessário, né? A gente vai analisar a questão da força que é utilizada, a gente vai acrescentar também um valor aqui ou não, tá? E do outro lado, no grupo B, aí eu tenho aqui a diferenciação de direita e esquerda, tá? Ah, mas como eu faço isso? Então a gente vai analisar se um dos dois tem diferença. Ó. Se eu tenho uma sobrecarga maior no braço direito, por exemplo, então eu vou partir para a análise do braço direito, tá? Porque é o braço que tem a maior solicitação. Ah, e se forem os dois? Se forem os dois, eu posso aqui até utilizar o preenchimento de ambos com os mesmos valores, tá? Mas eu sempre vou considerar a pior situação para essas 3 opções aqui. Então eu vou dar
uma valorização lá para um score do braço, outra para o score de antebraço e uma para o score de punho, tá? E aí, vou também na matriz lá, vou ter uma outra matriz com esses 3 valores aqui, eu defino o valor que eu vou pôr aqui, tá? Que é o valor de definição do grupo B. E aí eu vou analisar a pegada, né? Será que é uma pegada que ela é favorável? Não, não é favorável. Então eu vou analisar e aqui vai ter também um valor que eu vou somar. Então, essa somatória vai me dar um resultado aqui de A, esta somatória vai me dar um resultado de B, tá? E aí eu vou numa terceira matriz com os valores que eu tenho aqui de A e os valores que eu tenho aqui de B, tá? Então eu tenho 2 valores aqui, e eu vou lá nessa matriz, vou fazer um cruzamento, e ela vai me dar o valor de C, tá? E aí, baseado no valor de C, eu vou ter uma última tabelinha que eu vou considerar a atividade, né? A forma que aquela atividade acontece, a repetitividade daquela atividade. E aí eu somo também mais um valor aqui ao grupo C, e aí sim eu vou ter uma pontuação final, né? E aí essa pontuação final, ela me determina o nível de risco. O que eu devo fazer, se eu posso manter da forma que está, se é uma situação de interrupção imediata. Então a gente vai ver isso aí também com um exemplo prático. Então aqui só para vocês entenderem, né, vai ver isso aqui depois, eu tenho a primeira análise aqui, que é a análise do tronco, né, então eu vou analisar lá o trabalhador, e eu vou identificar se ele tem uma postura neutra aqui, né, onde a linha aqui, ela está totalmente a 0 graus, ou seja, não tem nenhuma inclinação do tronco, né, ou de repente ele tem uma inclinação para trás, né, de até 20 graus, tá? Porque mais do que isso, né, humanamente a pessoa não consegue desenvolver uma atividade, né, então ela vai ter que se apoiar e não vai conseguir manusear nada, então no máximo aqui 20 graus. Para frente ela consegue ficar quase que deitada aqui a 60 graus, tá? Esse L3 e L4 aqui é uma referência, né, das colunas vertebrais aí, né, da região lombar. Então tem as divisões lá, né, fisiológica, né, da coluna vertebral. Então tem lá de 1 a 5, né, ela começa, a mais alta aqui começa 1, 2, 3, 4, e a última é a quinta, né, a L5. Então a L3 e a L4, ela está exatamente aqui onde faz essa curvinha aqui, né, onde ainda não chegou no torso, né, então um pouquinho ainda acima do cóccix, tá? Então é bem onde faz a curva aqui que eu tenho esse esforço aqui de inclinação do tronco, tá? Eu vou analisar, se a pessoa estiver em pé, ou seja, nesta posição, eu já tenho aqui, ó, pontuação vale 1, a 0 graus. Ela não tem inclinação nem para frente nem para trás. Mas se ela estiver um pouco inclinada, né, para frente, né, ou para trás, ou seja, flexão ou extensão, aí eu tenho lá, ó, valor 2 ou valor 2. Se ela tiver para frente ou para trás uma flexão de mais de 20 e até 60, né, eu considero 3. Agora, se ela estiver para trás, um valor maior de um ângulo maior do que 20 graus, né, que é o 25, 30 graus, eu considero o valor de 3, tá? E se ela estiver inclinada acima de 60 graus, que é o exemplo aqui, né, desse último item aqui, eu considero lá uma pontuação de 4. E, né, se de repente a pessoa também naquela atividade que ela está inclinada, ou de repente nessa posição aqui neutra, ela simplesmente vira, né, se inclina para um lado ou para o outro, eu acrescento lá também mais 1. Tá? A mesma coisa, eu vou fazer essa análise aqui de pescoço, né, então se a pessoa estiver trabalhando lá e ela tiver com o pescoço neutro, eu acrescento 1. Se ela inclina um pouco para frente, né, aí eu tenho aqui um valor de 20 ou maior do que 20, eu considero o valor de 2. Então, os exemplos aqui, né, ó, da inclinação do corpo, aqui está invertido, né, que ela está olhando para a esquerda, que ela está olhando para a direita, mas é a mesma coisa, tá? E se ela fizer também algum giro, tá, ou inclinação lateralizada, igual nessas duas figuras aqui, eu somo mais 1. Então, aqui, por exemplo, se uma pessoa estiver nessa posição, um pouco inclinada para frente, vale 2. E se de repente na atividade ela gira o pescoço, eu somo mais 1, então seria 2 mais 1, seria uma pontuação de 3. E aí, por fim, né, analisando a parte ali de cima, eu vou partir agora para as pernas. Tá? Então, nas pernas, eu vou analisar. A pessoa está apoiada com as duas pernas, ou seja, bilateralizada, né, biapoiada, eu acrescento 1. Tá? Agora, se ela, de repente, flexiona esse joelho por algum motivo, né, precisa ir lá pisar em algo, movimentar o corpo, eu acrescento mais 1. Agora, se ela estiver apoiada somente em um dos pés, né, no exemplo aqui, tá? Eu acrescento 2. E se ela tiver flexão, mais 2, ou seja, seria 2 mais 2, 4. Tá? Então, aqui os exemplos, né, ó, de 30 a 60 graus, eu somo mais 1, aqui tem a figura, de 2
ponta aqui eu somo se a pessoa tiver com uma inclinação da perna ali maior do que 60 graus. Então, esta primeira condição é esta figura, esta segunda condição se trata aqui, né, desta segunda condição se trata esta figura. E aí, baseado naqueles valores, eu venho e faço o cruzamento nessa tabela, né, para eu ter lá o meu valor da tabela A. Então, por exemplo, se eu tivesse determinado lá o valor de tronco de 3, eu começaria a partir daqui, né, e o pescoço 2, por exemplo, né, aí eu faria 2 e viria para o pescoço com 2, e de repente a perna do 3, então eu viria do 3, né, perna, pescoço 2, né, desculpa, tronco 3, pescoço 2 e pernas 3, então eu faria esse cruzamento aqui e o meu valor, né, de A seria 6, por exemplo. Meu score aqui, A, seria 6. Só que eu precisaria somar, né, a carga. Então, se de repente a pessoa está fazendo aquela tarefa e ela está manuseando uma carga que não é maior do que 5 quilos, eu não somo nada. Agora, se a carga for entre 5 e 10 quilos, eu somo além, né, do valor que a gente viu ali, por exemplo, de 6, que eu falei com vocês aqui, eu somaria mais 1, então seria 7 o resultado de A, né? Ou não, a carga é maior do que 10, então eu somaria mais 2, então seria 8 o valor de A. Então, exemplo aqui, não, grupo A, tem o resultado da tabela A, mas, né, mais o valor aqui da tabela de carga ou de força. Pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. E aí eu vou para a parte de braços, né? Então, parto aqui para os braços e vou analisar da mesma forma, tá? Então, há uma flexão, uma extensão, ou seja, veio para frente ou veio para trás da atividade, eu somo 1, tá? Se foi até 20 graus, eu somo 1, tá? Agora, se tiver a abdução, o que é a abdução? Levantou os braços. Aí, além do 1 que eu tenho aqui da pontuação, eu somo mais 1, né? Ah, não, ela não levantou, ela não abriu os braços, ela levantou os ombros aqui, por exemplo, né? Aqui eu coloquei a abdução, né? E aqui o levantamento de braços. Então, ela não levantou os ombros, né? Não levantou os braços. Opa, levantou. Então, eu somo mais 1. Ela está trabalhando sentada e está apoiada, né? Ou seja, a gravidade está ajudando aqui a diminuir o esforço aqui na região dos braços, né? Então, aqui, por exemplo, eu subtraio 1 da condição que eu determinar. Então, se eu tiver determinado lá uma atividade onde a pessoa tem uma flexão de até 20 graus, eu teria 1, né? Mas se ela estiver trabalhando sentada, ou seja, 1 menos 1, o valor aqui seria 0. E aí eu venho para o grupo B, né? A região dos antebraços, tá? Sempre considerando aquilo que eu falei para vocês, analisando os dois, aí eu vou partir para a pior condição, né? Eu posso determinar a condição lá, por exemplo, de braço direito, ou de repente as duas são iguais, tá? Mas eu sempre vou partir para a pior condição. Então, eu vou analisar aqui também a movimentação, né? Se for de 60 até 100 graus de flexão, tá? Eu acrescento lá uma pontuação 1, tá? Se a flexão for menor do que 60 ou, né, maior do que 100, eu acrescento 2, tá? Então, esses exemplos aqui, né, ó, se eu trabalho dentro desse limite aqui, eu considero lá o valor de 1, tá? Passou desse limite, 100, ou para trás, também 100. E o punho, né? Eu vou analisar aí os dois punhos, né? Se forem diferentes, eu vou determinar a pior condição. Se forem iguais, eu considero o mesmo valor para os dois, tá? Então, eu analiso, né? Ó, tem flexão, ou seja, a pessoa abre as mãos, né? Ela faz esse movimento aqui, né? De abertura de mãos, né? Quanto? Aqui eu tô 0, aqui eu tô 15, aqui eu tô 15, né? Ou além dela fazer essa inclinação, ela gira também. Se ela girar, eu acrescento aqui o valor de 1. Então, eu vou analisar o ângulo da flexão. Se é um ângulo de até 15 graus, eu acrescento 1. Se é um ângulo maior do que 15 graus, eu considero 2 e somo também 1 se tiver rotação. Se não tiver rotação, eu simplesmente deixo lá com o valor de 2. E aí eu venho para cá, vou fazer da mesma forma. Então, se eu tivesse determinado lá o score para braços de 4, eu começaria aqui 4, né? E antebraços 2, por exemplo, aí eu viria aqui 4, 2. Punhos 3, por exemplo, né? Então eu faria esse cruzamento. 4, 2, 3, então me daria aqui, né, ó, 7. Então o valor do meu score B, 7. Só que aí também eu precisaria fazer uma somatória. Então eu vou analisar a pegada. Como a pessoa está pegando aquele material que ela está manuseando? Será que é uma pegada boa, né? E ela não precisa fazer uma força muito grande, uma força mediana? Se for, eu não somo nada, eu considero 0. Agora, se for uma pegada onde é aceitável, né, mas não é ideal, porque de repente ela precisa apoiar lá o cotovelo, ela precisa apoiar o antebraço, eu já considero 1, tá?
Se for uma pegada possível, mas não aceitável, de repente ela está de mau jeito, ela faz pinça, né, com a ponta dos dedos, seria uma pegada também ruim. Agora, se de repente ela precisa ajeitar, se percebe um esforço lá, né, se de repente aquilo que ela está manuseando dá a sensação de que pode cair, né, que é uma pegada insegura, eu considero 3, tá? E ainda se ela apoia, de repente, né, apoia lá na região do tórax, ou, né, apoia contra o outro braço, né, eu também considero 3. E aí eu venho para cá, né? Eu tenho o meu valor do grupo A que eu pré-determinei, tá? Que pode ser de 1 a 12. Eu vou ter o meu valor de grupo B também, que pode ser de 1 a 12. Então eu faço o cruzamento. Então, se caso tivesse dado 12 para os dois, né, eu faria esse cruzamento de 12, viria aqui, encontraria o 12 aqui de cima, e eu teria lá um score, né, de 12, tá? Esse score de 12 aqui é o meu score que eu vou utilizar aqui na pontuação final. Então, eu tenho lá a tabela C12, por exemplo, e eu vou analisar. Será que a pessoa ela fica parada para fazer aquela atividade por mais de 1 minuto? Se sim, aquele 12 eu somo mais 1, então ficaria 13. Ah, não, ela não fica parada, mas ela precisa lá caminhar mais de 4 vezes, ou ela precisa se movimentar, né, mais de 4 vezes por minuto. Opa, ela precisa se movimentar, ir para um lado ou para o outro, né, sem caminhar, né, só mexendo o corpo, tá? Eu somo mais 1. Ah, não, ela precisa caminhar, ela precisa virar, ela precisa se abaixar, ela vai para frente, para trás, eu somo mais 1, tá? E também pode acontecer de ter as 3 situações, tá, pessoal? Então, na atividade que eu estou analisando, a pessoa ela pode ficar parada durante 1 minuto, depois na sequência ela já pode lá se mover 4 vezes durante 1 minuto, e depois na última parte da minha análise ela também pode ter mudanças bruscas, ou seja, eu somaria no 12 lá que eu citei como exemplo, eu somaria mais 3, então daria 15 aqui, por exemplo, o valor, tá? Aí, baseado nisso, eu tenho meu nível de risco. E aí sim eu estou terminando, né, a análise aí da metodologia. Então, por exemplo, no nosso caso, a pontuação daria 15, nesse exemplo que eu acabei de citar, né? Então, seria aqui uma pontuação entre 11 e 15, o nível de ação considerado como 4, tá? Muito alto, ou seja, eu preciso atuar imediatamente para resolver aquela situação. É uma situação que ela não pode continuar, ela não pode esperar, tá? A gente considera até como uma situação ali de risco grave e iminente. A gente vai fazer um exemplo aqui, vou mostrar para vocês um exemplo aqui prático, baseado aí no que a gente acabou de ver. Deixa eu ver se está gravando aqui. E vamos analisar um videozinho aqui. Este vídeo aqui, um vídeo bem simples. Então, ó, qual é a atividade aqui? Uma atividade muito comum, tá? Não necessariamente precisa ser na construção civil, tem empresas que fabricam aí, né, colunas, estrutura para construção civil, né? Então, um exemplo aqui onde estão montando lá o que o pessoal chama de estribo, né? É aquela ferragem que vai apoiar lá, que vai dar a sustentação para as colunas. Então, ele pega lá os vergalhões, o vídeo não está acelerado, tá, pessoal? Velocidade normal. Então, ele pisa lá na pedaleira, né? Não dá para ver aí, mas ele pisa. Ó, vai ajeitar lá, ó, pisa, faz o primeiro movimento, faz o segundo movimento, e aí ele joga isso. Tá? Então, vamos analisar este vídeo. E baseado nele, a gente vai fazer a nossa análise prática aqui. Vou pegar aqui um arquivo, então eu vou trabalhar com esse arquivo aqui, tá? Que é, na realidade, aquele fluxograma que a gente viu no início. Eu vou preencher esse arquivo aqui, tá? E vocês vão ver na prática como a gente faz essa análise, tá? Então, deixa eu compartilhar o vídeo aqui com vocês. Então, aqui o vídeo. Repete essa tarefa aí. Percebam que não é uma pegada muito boa lá, que a área maior, né, do que a base de apoio da mão trabalhadora lá. Ele faz um movimento de pinça, né, inclusive,
Então, aqui, ó, tem mudança de posição de mãos, né? Ó. Então, aqui, ó, ele faz um movimento, ó, ligeiramente, né? Ó, movimento de pinça. Ele apoia a frente, né? Os vergalhões que ele acabou de dobrar. Vamos analisar aqui. Vou abrir também aqui o arquivo da aula. Deixa eu abrir este aqui. Então, a gente vai analisar aquela situação ali que a gente acabou de ver. Então, vamos começar aqui pela primeira parte aí. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui. Então, ó, vamos fazer a análise lá daquele vídeo, baseado aqui no fluxograma. Então, eu vou preencher no fluxograma aqui, e baseado também aqui na nossa determinação, né, da metodologia aí do RIBA. Então, deixa eu ver se o vídeo está aberto aqui ainda. Então, ó, ele inicia, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, ó, ele faz esse movimento para frente, né? Ó, e ele também gira para o lado, né? Então, ao mesmo tempo, percebam que aqui é a linha neutra, né? Ó, posso até usar essa estrutura aqui de trás como a linha neutra, a gente percebe que ele está inclinado para frente. Não é uma inclinação aguda, né? Não é uma inclinação grande, mas ele está inclinado para frente. E além dele estar inclinado, percebam que ó, ele vai girar. Então, ó, ele gira quando ele joga o material na caçamba, né? Ele joga o material lá dentro. Lá. Então, ó, ele jogou, quando ele for pegar de novo, ó, percebam, né? Ele se virou, até quase para ver as costas dele aqui. Né? Então, vamos analisar essa situação aqui. Região do tronco. Tá? Então, região do tronco, a inclinação que a gente consegue perceber lá não é uma inclinação tão aguda, né? Não é uma inclinação onde ele quase deita na mesa. Então, é uma inclinação que está entre 0 e 20 aqui. Tá? Uma inclinação de flexão, né? Ele não está estendendo, ele não está indo para trás, ele está indo para frente. Então, é uma inclinação que está entre aqui, vamos dizer aqui, uns 15 graus. Entre 0 e 20. Então, para 0 e 20, a minha pontuação aqui é 2. Né? Então, a minha pontuação é 2. E aí eu olho aqui, ó. Opa, tem inclinação ou torção lateral? Ah, não, tem torção lateral, ele se vira, né? Então, além do 2, eu acrescento também aí mais um, tá? Então, deixa eu pegar aqui a ferramenta de texto. Então, eu tenho o 2, né, da inclinação que ele faz para frente, mais 1, porque ele gira o corpo. Então, aqui o meu valor de tronco vai ser igual a 3, tá? E aí eu vou analisar o seguinte, o outro. Opa, será que ele inclina a cabeça? Não dá para ver no vídeo, né? O vídeo não mostra o rosto lá do trabalhador. Mas, a gente imaginando a situação, a gente acredita que com certeza ele não trabalha com essa postura, porque o corpo dele já está um pouco inclinado para frente, né? Ele inclinou o tórax. Então, se ele inclinou o tórax, com certeza a cabeça dele também deve ter feito essa posição de inclinação, tá? E aí eu considero para essa posição aqui o valor de 2, tá? Só que e o corpo dele gira, né? A cabeça também tem essa inclinação, esse giro lateral, tá? Então eu acrescento o 2, né, da cabeça que está inclinada para frente e somo também mais um porque ele vira o corpo. Então aqui eu coloco 2 da cabeça que está um pouco inclinada, mais um porque ele gira, né, a cabeça, eu tenho também o valor aqui de 3, tá? Então o meu valor do score para pescoço aí eu também considero 3. Aí eu vou para as pernas. Opa, ele está trabalhando em pé lá, certo? Só que ele não está bilateral apoiado, né? Porque a gente percebe, eu falei para vocês, que ele precisa fazer esse movimento aqui de pisar, né? Vamos ver o vídeo de novo, ele precisa pisar para poder
fazer com que... Vamos voltar. Perna aqui. Ele faz esse movimento onde ele não está, né, bilateralmente apoiado. Ele está utilizando uma das pernas ali. Tá? Então, ele não está bilateralmente apoiado, ou seja, ele está com apoio, né, rápido, a postura que ele muda, né? Ele está apoiado somente em um pé, então é um apoio unilateral, então eu considero 2. Tá? E como tem flexão de um joelho, né? E aí a gente não pode afirmar que é uma flexão tão alta, porque a gente não chega a ver esse movimento, né? Mas é uma flexão ali quase que imperceptível, então a gente considera ali uma flexão que está entre 30 e 60 graus, né? Ela é menor do que 60. Então a gente tem 2 daqui e a gente soma mais um desse movimento que ele faz com a perna para pisar lá na pedaleira. Então 2 porque ele está apoiado somente em um pé, mais um porque ele movimenta esse pé, ele faz uma flexão com esse pé. Então eu tenho também aqui o valor de 3. Tá? Então o meu score para tronco é 3, o meu score para pescoço é 3, e o meu score para pernas também é 3. Aí eu vou fazer o cruzamento aqui. Tá? Então eu tenho essa matriz, aqui, onde eu faço o cruzamento. Olha como é simples isso aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha como é simples isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, tronco. O tronco da gente, ele deu o valor de quanto? De 3. Se deu um valor de 3, eu venho aqui, ó, na região do tronco e eu considero o valor de quanto? 3, certo? Pescoço. Opa, pescoço tem valor de 1, 2 e 3. O nosso score também deu 3. Então eu considero este valor aqui, ó, valor de 3, tá? E pernas. Pernas eu tenho para pescoço que deu 3, eu tenho pernas que pode dar de 1 até 4. O nosso valor de score para pernas, ele foi um valor de 3. Então, eu faço, né, esse movimento aqui. Ó. Daqui eu venho para cá e daqui eu venho para cá. Né? Então, o nosso valor vai ser um valor de 7. Tá? Então, como o nosso valor é um valor de 7, eu venho aqui e coloco 7. Então, deu 7 aqui o valor. Aí eu vou para outra tabela. Então, nessa tabela, eu tenho aqui embaixo, o grupo A é o resultado da tabela A, ou seja, 7, mais a tabela de carga. Analisando ali, pessoal, é bem provável que aqueles vergalhões eles tenham mais do que 5 quilos, tá? É bem provável que tenham mais do que 5 quilos. Até porque quando ele vai jogar dentro daquela caçambinha lá, ele usa as duas mãos, né? Então eu posso considerar aqui que ele está manuseando lá algo entre 5 e 10 quilos, tá? Então eu considero aqui o valor de 1. Só que, se aquela força ela acontece de forma rápida ou brusca, eu também somo mais 1. E ali vocês percebem que ele rapidamente joga tudo aquilo ali na caçamba, né? Então ele faz aquilo de uma forma rápida. Então, além do 1 aqui, da carga que está entre 5 e 10, eu tenho também mais 1 da força que ele precisa aplicar de forma abrupta. Então, eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2. Tá? Então, o valor para a força que eu vou ter aqui é 2. Bom, aqui é simples. 7 mais 2 é igual a 9. Então, o meu grupo A já está estabelecido aqui. Ó. O valor dele é 9. Então, já defini aqui o valor no meu grupo A. Aí, agora eu vou partir para a região dos braços. Né? Então, na região dos braços, eu sei que ele não faz esse movimento de extensão para trás, tá? Só que ele faz um movimento bem agudo, né? Que eu diria que até com o valor de 4 aqui, né? Então vamos analisar lá o vídeo para a gente ver que realmente, né, ele tem... Então percebam que aqui, ó, neste instante,
olha aqui, né? Como essa inclinação dele aqui, ela ficou uma inclinação, né, ó, bem aguda, para ele fazer esse movimento em que ele usa as duas mãos, usa as duas mãos para jogar a peça lá. Opa! Então, se ele fez esse movimento aqui, né, utilizando as duas mãos, então a gente pode considerar que ele está chegando aqui, né, aos 90 graus, certo? Ó, se a gente for analisar aqui, ele está chegando aqui acima, né, vamos dizer até de 90 graus, né? Está até passando aqui, né, um pouco mais de 90 graus. Então, a gente vai considerar, neste caso aqui, um valor de um valor 4, né? Então, os dois braços fazem os movimentos iguais ali, né? Então, esse movimento aqui de inclinação, a gente percebe que ele faz com os dois braços. Então, o que eu faço aqui? Aqui eu vou considerar, né, o valor 4, tá? Para os dois. Então, eu posso até pôr aqui no meio, tá? O valor aqui, porque é a mesma coisa para os dois braços. Eu considero 4. E, nesse movimento, ele também abre os braços para jogar aquilo ali, tá? Ele não levanta os ombros lá no vídeo, mas ele abre os braços para jogar. Então, além do 4 aqui, eu somo mais um, tá? Se ele tivesse sentado, eu subtrairia um. Então, de 4, tiraria um, ficaria 3. Mas no nosso caso, ele não está sentado, ele está em pé. Então, eu tenho 4 e mais um, porque ele faz esse movimento de abrir, né, os braços. Então, 4 mais um, eu vou ter aqui um valor de 5 para a região dos braços. Aí eu vou analisar este. Opa, este aqui está fácil, né? Este é o antebraço que a gente acabou de ver, que ele inclina, né? Quase que nesse sentido, só que para cima, né? Mais de 100 graus. Opa, então esse aqui está fácil de responder. Aqui eu já tenho logo de cara para os dois braços também o valor de 2. Né? Então eu coloco aqui 2. E aí eu vou para a região dos punhos. Tá? Região dos punhos. Opa, ele precisa abrir as mãos ali para fazer essa pega, né? E aí ele pode abrir as mãos com certeza para fora, né? Um movimento aqui de flexão, tá? Então ele faz esse movimento de 15. E será que ele faz esse movimento para cima ou para baixo ou rotaciona? Né? Vamos dar uma olhada no vídeo lá de novo para ver se ele faz esse movimento. A mão dele está nesse sentido e ele vai virar a mão agora no sentido. Rotacionou. Opa. Então, eu venho aqui, né? Além dessa movimentação que ele faz de abrir, a mão dele também tem uma rotação ou um desvio lateral. Então, eu tenho 2 daqui, mais um desse desvio lateral. Então, eu tenho aqui um valor de 2 mais 1, que é igual a 3. E eu considero para as duas mãos também, apesar dele fazer isso mais com a mão direita, né? Então, eu considero isso aqui, vou até deixar aqui, né? A pior situação, que é a mão direita, vou até deixar só aqui preenchido a mão direita. Então, aqui, ó, eu já tenho definido o meu valor de score para os braços, o meu valor de score para os antebraços, e o meu valor de score para os punhos, né? 5, 2 e 3. Tá? E aí, o que eu faço agora? Agora eu venho aqui nessa matriz e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lá, anterior. Tá? Então, aqui, vou apagar isso aqui. Não estou conseguindo. Bom,
fazer diferente aqui. É, vamos fazer diferente aqui. Tentar pegar aqui um... Tentar pegar aqui um... Da própria... Do próprio Windows aqui. Fica mais fácil para a gente trabalhar. Aqui. Vamos utilizar aqui formas. Mais fácil para a gente trabalhar. Bom, então aqui, ó, eu tenho definido para os braços o valor de 5, né? Então eu venho aqui e seleciono aqui o valor de 5. Então eu tenho aqui o valor de 5. E eu venho aqui e vou olhar agora a região dos antebraços. A região dos antebraços, o nosso score é 2. Então, eu venho aqui também, score 2. Então, eu tenho braço 5, antebraços 2, né? E aí eu venho para o punhos. Punhos eu posso ter 1, 2 e 3. No nosso caso, deu 3. Então, o nosso, ele vem aqui. Então, ele vem para esta posição. E aí eu faço o cruzamento agora, né? Ó. Então, daqui eu venho para cá e daqui eu venho para cá. Então, o meu valor, ele vai ser um valor de 8. Né? Então, neste caso aqui, o meu valor seria aí um valor de score igual a 8. Então, ó, 5 braços, 2 antebraços, e aí eu venho, né, de acordo com os punhos. Então, o meu punho, eu considerei a pior situação, deu 3, então eu faço esse cruzamento, ó, 5, 3, ele vai me dar aqui um score de 8. Tá? Então, eu venho aqui e marco 8. Marquei. Aí agora eu vou para outra tabelinha. Tá? Então, essa tabela também eu preciso somar. Então, a tabela do grupo B ela é resultado da tabela B, que no nosso caso deu 8, mais a pontuação do tipo de pegada. Então, analisando o vídeo, a gente sabe que não é uma pegada boa, que a pessoa não precisa de uma força mediana, né? Tanto que quando ela joga lá, ela joga com as duas mãos. Também não é uma pegada aceitável, porque a pessoa ela faz pinça. Tá? Também não é uma pegada possível, porque a gente percebe que existe uma certa dificuldade, ele precisa rotacionar a mão para dentro e para fora, tá? Então é uma pegada torta e insegura. Se a pessoa não prestar atenção, aquilo ali vai cair, principalmente quando ela for jogar dentro lá, que ela já dobrou. Então a gente considera aqui uma situação de 3, né, inaceitável. Então, eu tenho aqui o valor de 3. E aí eu somo, né, 8 com 3, eu tenho o valor de 11. Então, o meu valor para o grupo B é 11, tá? Aí eu vou nesta tabela também, nessa matriz, e aí eu vou fazer os cruzamentos. Então, ó, percebam que aqui na esquerda eu tenho valor para o grupo A, e aqui eu tenho valor para o grupo B. Ou seja, o valor para o grupo A, no nosso caso, é 8, ou, desculpa, é 9. Então, eu venho aqui, 9. Então, este é o nosso valor do grupo A. E o valor do nosso grupo B é 11. Então, eu venho aqui, 11. Valor do nosso grupo B. E aí eu faço o cruzamento, né? Porque é uma matriz, então eu faço o cruzamento. 9, quando ele se encontrar com 11, eu tenho lá o valor de 12. Tá? Então, este é o meu score, né? Meu valor aí para C. Então, 12 é o meu valor para C, porque o meu grupo A deu 9, o meu grupo B deu 11, então eu cruzo, ó, 9 até encontrar com a coluna de 11,
eu tenho um valor de 12. Então, aqui eu preencho com 12. Tá? Só que antes de chegar no meu nível de risco, eu preciso também analisar a atividade. Eu preciso fazer a somatória da atividade, que é essa última tabelinha. Tá vendo? Ó? Pontuação final vai ser o valor de C, no nosso caso é 12, mais o incremento, ou seja, a somatória da atividade muscular. Então, uma ou mais partes do corpo da pessoa permanecem estáticas, parada por mais de 1 minuto? Não. Ali a gente viu que aquela tarefa ela é bem menor do que 1 minuto, porque ele movimenta praticamente o corpo inteiro, né? Tanto para pegar os vergalhões, tanto para jogar os vergalhões depois. Então, são movimentos repetitivos? Sim. Tá? São movimentos que superam 4 vezes por minuto? Sim. Tá? Tem mudanças posturais importantes ou posturas instáveis? Também. Então, eu somo 1 dos movimentos repetitivos e também eu somo 1 das posturas instáveis. Então, eu tenho 1 mais 1, 2. Né? Então, eu venho aqui e coloco 2. E aí é só fazer essa somatória, né? De 12 com 2, eu tenho um valor final aqui de 14. Aí sim, eu vou analisar o meu nível de risco. Então, pontuação, vem aqui nesta coluna, 14 está entre 11 e 15, o meu nível de risco neste caso ele é 4. Tá? Então, é algo que tem um risco muito alto e que necessita de uma atuação imediata, tá, pessoal? Então, aqui eu consegui determinar o meu nível de risco, tá? Espero que tenha ficado entendido para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só me comunicar, tá? Mas percebam que, né, baseado no que a gente já fez aí, é até bem similar, né, com a metodologia de Hula, né? Essa talvez um pouco mais simplória, mas está dentro daquilo que a gente já viu anteriormente, tá bom? Agradeço a atenção de vocês.